Bom, boa tarde. Enfim, eu vou começar a terceira destas palestras, que na realidade sempre estamos falando do mesmo, mas hoje vamos falar de Hermes e a hermenêutica. Como todo mundo conhece, está o deus Hermes, que é Mercúrio latino, que Hermes, como outros deuses, serve para quase tudo. É o deus da interpretação, porque Hermes, hermenêutica, vem de hermeneu, eu interpreto. Então, é o intérprete da vontade dos deuses e também o intérprete dos textos sagrados, originariamente, e sobretudo, o intérprete dos textos sagrados. Mas ele é muito mais que isso, porque ele é o deus da eloquência, da palavra. Os erma eram as pedras dos cruzamentos do caminho, que tinham seus hermes, para indicar que lá você pode escolher uma via ou outra. E que isso tem a ver com a Y grega, pitagórica, a via da esquerda, que vai para embaixo, e a via da direita, que vai para cima. É o deus do comércio, e até em espanhol, comércio, Mercúrio, é como um anagrama, comércio, Mercúrio. É o deus dos ladrões, claro, mas, como tudo, na tradição hermética, a pedra é pedra, a água é água, e também ladrão é ladrão. Então, depois já vou falar um pouco desses ladrões. É o Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, da tradição alquímica, que é a tradição hermética, porque hermetismo é o conjunto das ciências sagradas que Deus inspira aos homens através desse intérprete que é Hermes. Tem outros também. Portanto, é o deus da alquimia. E muitos autores de textos alquímicos assinam Hermes. Tem mais de 300 textos alquímicos antigos assinados por Hermes. Isto é um pseudônimo, claro. Ele é quem inspirou, digamos assim. Bom, depois este Hermes foi cristianizado. Então se assimila a Cristo. Também essas imagens de Hermes pastor, como todos os profetas bíblicos são pastores. E então, essa imagem do Hermes crióforos, que leva o cordeiro, crios, que leva um cordeiro aqui, uma imagem grega e romana, porque ele eleva o quê? A força do céu do carneiro no hemisfério norte. Agora começa a primavera, a força do céu desce com mais potência que no resto do ano. Então, por isso, a Páscoa, a Pesach, se celebra no mês de Nissan, o mês de março, e o cordeiro simboliza essa força. E ele é também essa força. O Hermes psicopompo, que leva as almas, isto é, leva as almas do inferno ao paraíso, e acompanha as almas ao mundo dos mortos para salvá-las. Enfim, tem muitos aspectos, mas aqui vamos falar de Hermes como, digamos, o pai, se pode falar assim, da hermenêutica. A hermenêutica, que é a ciência tradicional e também moderna de interpretar corretamente os textos. Se aplicava sempre, na origem, aos textos sagrados, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, a Hesíodo, aos himnos órficos, os que eram os textos sagrados dos gregos. Eles aplicavam uma hermenêutica, isto é, uma interpretação que se considerava a correta, ou uma interpretação troncal, digamos,
com algumas variantes, mas sem se afastar nunca desses princípios da hermenêutica que se aplicam na exégesis. Então, a hermenêutica é um âmbito mais amplo que a exégesis, que se aplica a uma passagem concreta de um texto determinado. Então, exegese. Exégesis é espanhol, eu falo portunhol. Exegese. Bem, exegese. Mas é importante a hermenêutica porque nos dá uma imagem do mundo, não é somente uma forma de interpretar o texto, é também uma forma de interpretar a realidade e o ser humano. A imago mundi, a imagem do mundo que nós temos, ou que tinham os gregos, nesse caso vamos falar dos gregos ou os latinos, essa imagem do mundo, qual era o seu fundamento? As escrituras reveladas. Essas escrituras eram o fundamento da imagem da realidade divina e da realidade humana e do mundo que tinham os antigos. Então, depende como você lê a escritura e interpreta, se está lendo a si mesmo, se está interpretando a si mesmo e ao mundo. O princípio essencial da tradição, digamos, não social, mas civilizadora. As civilizações se organizavam de forma que tudo tinha que ser uma imagem neste mundo da realidade divina. Porque se o modelo é só este mundo já sabemos que está habitado pelo caos, pela morte, e que isto é por um ser humano que é, às vezes, um animal perigoso. E este mundo é assim, portanto, vamos escolher como modelo a realidade divina. E aí já tem você um princípio hermenêutico. Você está interpretando a realidade, a condição humana. Isso tem um caráter ontológico, um caráter que vai mais além da condição humana do ser humano, do princípio de transcendência, de imanência. Como você lê, se está lendo, está interpretando o mundo. Por exemplo, no Islã, hoje temos uma imagem bem clara. O mesmo texto, o Corão, tem criado duas formas de Islã diferentes, brigando entre elas, xiismo e sunismo. Tudo vem do Corão. Mas uma forma de interpretar gera uma variante, digamos, de civilização muçulmana e islâmica. E outra, xiismo, outra forma. Portanto, depende como se interpreta o texto sagrado, que é o fundamento da civilização, essa civilização tem um caráter determinado ou outro. Porque, historicamente, é assim. A civilização hindu está baseada no Mahabharata e nos Vedas. Aqui, a civilização nossa está baseada na religião egípcia, a grega, judaica e latina. E isso deu o cristianismo que, digamos, que fez essa síntese e nós somos, digamos, os herdeiros dessa forma de interpretar. Portanto, olha, eu li não faz muito a propósito da Bhagavad Gita, que é feminino, não é masculino, não sabia. A Bhagavad Gita é feminino, não masculino. Então, Gandhi tinha como livro de cabeceira o Bhagavad Gita. Seu assassino também. E Himmler, das SS, também. Era seu livro de cabeceira. Mas cada um interpretava de forma bem diferente o mesmo texto. O mesmo. Hitler. Não, Himmler. Himmler, que é um dos chefes do nazismo, das SS.
Himmler. Então, o assassino de Gandhi falava, com a paz vamos conseguir tudo. E, lendo o Bhagavad Gita, o seu assassino fala, a guerra santa. Está falando que Krishna fala para ele que tem que ir à guerra e matar a sua família, não importa quem. Claro, a hermenêutica, a leitura literal, e o outro a leitura bonzinha, digamos assim, porque tampouco Gandhi não era um hermeneuta, foi outra coisa. Então, veja a importância de interpretar, de usar bem as regras da hermenêutica, seja tradicional ou, enfim, hoje a hermenêutica circula por outros caminhos, mas finalmente é o mesmo. Como interpretar, qual é a interpretação correta, qual é a interpretação útil em cada momento, porque agora já faz muitos séculos que a hermenêutica tradicional não serve para viver neste mundo, mas serve para quê? Para compreender as nossas raízes, para compreender a natureza humana, a condição humana, as origens da nossa civilização e compreender, o importante, os textos sagrados. Senão, olha, o exemplo do assassino de Gandhi é evidente. Eles liam de forma oposta a mesma palavra, o mesmo texto. Então, a propósito da hermenêutica que se baseia esta ciência na interpretação correta dos textos revelados, há um autor francês que está no esoterismo, o hermetismo cristão, e que diz, sem a hermenêutica, a escritura não fala nada. E sem a escritura, a hermenêutica não tem nada que dizer. Porque a escritura é o essencial, é o fundamento de uma civilização, de uma cultura. Mas, claro, sem hermenêutica, a escritura fica muda, porque você está lendo aí, no princípio Deus criou o céu e a terra, os passarinhos. Não, olha, está falando de outra coisa. Como saber do que está falando a Bíblia? Com a hermenêutica tradicional. Onde está? Na Cabala, no Zohar, nos Midrashim, nos textos dos comentaristas antigos. Do que está falando a Ilíada e a Odisseia, de nós também, como a Torá, os Evangelhos. Mas sem a hermenêutica, sem essa ciência, enfim, na realidade o texto fica fechado. Então, por isso, os antigos, nesse caso os pitagóricos, ou Pitágoras, os pitagóricos criaram essa disciplina, digamos, essa chave hermenêutica que é a Y, uma forma de explicar. A I, a Y. A Y tem uma letra que tem dois cornos, duas vias. Então, é a mesma letra. Dizia, se você lê pela esquerda, na tradição esquerda é o mau princípio, o sentido moral, literal, histórico, leva a este mundo. E ficamos neste mundo. E que é o mundo da esquerda, tradicionalmente a esquerda é para embaixo, no corpo humano. E a direita é para cima, no corpo humano e também na tradição exegética, na tradição hermética. A direita a linha é muito mais estreita, porque é um caminho difícil, dizem, mas que leva à apoteose, à divinização, à salvação. No entanto, que o caminho da esquerda, que ainda se mantém essa tipografia, é esquisito que o mundo moderno não destruiu, porque ele tem uma obsessão em destruir tudo o que é tradicional, mas ainda a Y, nas tipografias, em todos os livros, a linha da esquerda é mais larga, porque é fácil, é o sentido literal evidente. E o sentido oculto está na direita, para cima ou para baixo. Eu vou citar algumas sentenças e alguns textos breves como exemplo de como os antigos compreendiam e nos instruem sobre como ler bem.
a sentença latina antiga, latet sub fabula mysterium altum. Sob as fábulas se ocultam mistérios profundos. Altum é, ao mesmo tempo, profundo e elevado. E aí vem alto. Latet sub fabula mysterium altum. Portanto, as fábulas, os mitos, os textos sagrados contêm, ocultam mistérios elevados ou mistérios profundos. Eu vou citar a Teogonia de Hesíodo, já no começo, quando ele invoca a musa, ou as musas, invoca as musas e ele diz: nós sabemos dizer muitas mentiras parecidas aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Ele está advertindo no começo do texto já, olha, leia bem, porque a teogonia, teogonos, é a criação de Deus, e tudo vem da terra e do céu. Mas está falando de nós, claro, não parece. Não parece. Todo mundo imagina aqui universo, Big Bang, Bang Bing, nada a ver, nada a ver. E no Evangelho, a segunda carta de Pedro está falando de Paulo. A segunda carta de Pedro fala de Paulo. E Paulo, claro, não, parece fácil, mas é muito difícil. E ele diz de Paulo: tem coisas difíceis de compreender que os ignorantes e os débeis torcem, como também o fazem com as outras escrituras pela sua perdição. Então, uma má interpretação leva à morte. É o que está falando. Orígenes, pai da igreja, pai era heterodoxo, porque falava heterodoxias, digamos, não era a interpretação oficial da igreja na época, século III, IV. Falando das escrituras, Orígenes diz: essas coisas não foram escritas como um objeto histórico. Não devemos pensar que os livros santos explicam a história dos egípcios. A culpa de todas essas falsas interpretações, impiedades e rudeza sobre Deus não parece ser outra coisa que a Escritura não é compreendida segundo o sentido espiritual, senão como se fosse simples letra. E ainda, o objetivo do Espírito Santo foi o de ocultar os mistérios nas histórias que parecem feitos acontecidos. Olha, é bem claro. Não se trata de negar uma realidade histórica da época de Jesus, o Cristo. É que está falando de outra coisa. A Escritura está falando sempre de outra coisa. E está falando de nós, da nossa regeneração. Dos mistérios da alquimia e da cabala, que são linguagens que nos falam da nossa regeneração. Mas sem conhecer a hermenêutica tradicional, e isso não é oculto, você pode, está em toda parte. Se você não compreende, não se compreende. Se você lê superficialmente, fica no superficial, no seu superficial, e da superfície do mundo, na cortiça. Isso é delicado, claro, porque não é que Jesus é tudo mentira, como Renan e os historiadores da religião ateus. Tem historiadores da religião que são ateus. É que você é químico, mas não acredita nas transmutações químicas. É uma coisa, enfim, mas é assim. Então, claro, é tudo mentira, tudo inventão, tudo invenção. Não. Aquele é uma hierohistória, é história sagrada. Eles pegam personagens históricos que existiram, claro, e que estão na história, então eles modificam para a nossa instrução. Digamos, a vida de Jesus, o Cristo. Jesus é o homem carnal. Christos é ungido em grego, que é Messias em hebraico, isto é, o Messias. Ele tem dentro o Messias. O verdadeiro autor, digamos, do que fala o Evangelho é o verbo nele, que é
o Cristo. E ele não escreveu nada, não existiu, claro, existiu, não escreveu os evangelhos, Lao Tse não escreveu o Tao Te Ching, Mohamed não escreveu o Corão, quem escreveu a Torá? Moshe é um nome simbólico. Hashem é um anagrama de um nome. Hashem, Moshe. É um nome simbólico. Quer dizer que é tudo mentira? Não. É muito mais verdade que a verdade que nós estamos percebendo neste mundo. Mas é preciso conhecer a hermenêutica e aplicada à exegese dos textos e também que é do mundo, claro. Se você olha o sol, então, o sol assim dá luz, esquenta, bom, tudo vem do sol, já sabemos. Não, mas, claro, a hermenêutica tradicional te explica que porque os egípcios adoravam o sol. Não é o que vemos eles explicam a forma, o aspecto mais escuro do sol, porque o sol é Deus. E as estrelas como o sol do universo são deuses. Porque a divindade, que é a luz, está dentro. Está dentro, então aqui chega o calor, chega a luz, mas o invisível do sol é o que é Deus. O ar nós respiramos, sim, respiramos ar, mas por que você não pode viver mais de 4 ou 5 minutos sem respirar? Porque Deus está muito mais concentrado no ar que na banana. A banana tem um pouco de ar divino, prana, dizem os hindus, é a força do céu. É uma água ígnea, é um fogo líquido ou um líquido ígneo. Isso, quem explica isso? Os textos antigos, porque conhecem a realidade que não se vê. Os autores, muitas vezes, são anônimos. Imagina, os Vedas. Quem escreveu os Vedas? O Mahabharata tem 7.000 anos. Acho que é uma coisa ainda mais antiga aqui que a Ilíada e a Odisseia. Quem é o autor da Ilíada e a Odisseia? Homero. Homerein, em grego, é aquele que guia o cego. Lazarillo, em espanhol. Homerein. O que nos guia. O que guia os cegos, que somos nós. É um nome simbólico, Homero. É uma tradição oral, sempre. A tradição oral acompanha e precede a tradição escrita, em Oriente e em Ocidente. E quando finalmente se escreve o que era oral, como a Ilíada, a Odisseia, os Evangelhos, a Torá, o Vedas, o Mahabharata, quando se escreve, é sempre acompanhada da tradição oral. Porque na tradição oral está a hermenêutica tradicional, que explica o verdadeiro significado da escritura, do texto escrito. Então, a tradição oral é a fonte a hermenêutica. Nesse caso, no nosso caso, tem poucos bons exegetas do Novo Testamento, são os alquimistas, porque os cabalistas cristãos como Reuchlin, Johann Reuchlin, o verbo mirífico, as maravilhas do verbo, algum outro da Cábala cristã, mas no judaísmo eles conservaram, acho que mais que no Islã, está publicado em português talvez também, o Zohar, os grandes comentários, os Midrash, explicam o sentido oculto, digamos, dos textos. Os mitos, a mitologia, eles abaixam, devaluam tudo, o mundo moderno, tudo o que toca, como diz a mensagem reencontrada, tudo o que toca, eles devaluam. Mito era uma história sagrada, eram fábulas inventadas, entre aspas,
pelos conhecedores para nos instruir sobre o nosso destino, a nossa origem, o que estamos fazendo aqui. E agora mito é falsidade. Mitos é palavra proferida, mitos. E agora o mito é invenção. É uma invenção dos antigos. Então já devaluou, já desacreditou, já anulou todo o sentido transcendente. Matou a religião grega. Se os mitos são histórias inventadas e nada mais, claro, termina de matar uma religião que já está morta, que é a religião dos gregos. Então, bom, vou pôr alguns exemplos. Claro, eu já falei ontem, creio, ontem, não sei. O nosso mundo ele é anti-espiritual, ainda que sim hoje está renascendo esse desejo assim muito impreciso, muito plural. Aí está o New Age, a espiritualidade alternativa com as religiões estabelecidas. Muita gente no mundo, inclusive na Europa, que é onde tem mais ateus por metro quadrado do mundo, inclusive lá tem uma inquietude espiritual desorientada, digamos, mas há esse desejo. Então, se multiplicam as escolas, os workshops. Final de semana vamos meditar, pagando, sempre pagando. Normalmente sempre pagando tudo. Mas, bom, porque a gente paga porque precisa espiritualidade. E como tem uma vacina contra o cristianismo, porque o cristianismo é muito ruim, os demais são bons, mas o cristianismo é muito ruim. A Inquisição, esse discurso do século XIX, e agora, claro, com a pederastia e tudo isso, bom, já temos aí argumento para 100 anos mais. Claro, e uma coisa é as pessoas e outra a religião. Mas há esse desejo. Mas, apesar de tudo, o mundo moderno, a ideologia, digamos assim, do mundo moderno, toda vez mais, é anular, é suprimir tudo que seja espiritual, porque é um novo paradigma, é a nova hermenêutica que interpreta segundo a física, segundo as ciências que nós consideramos como a verdade única. O outro é crença. Crença nem é verdade, é uma coisa que você acha, que você crê. Ele tem fé, o outro não tem fé. Bom, é realmente um novo paradigma, uma nova hermenêutica. Então, bom, é assim. E por natureza vai negar, claro, a revelação. A revelação é anticientífica, absolutamente. Não tem nada a ver com o que imaginamos e vemos neste mundo, nem com a física quântica, nem é a alteridade absoluta. É outra realidade. Mas então, para tentar compreender, abaixamos essa realidade a um nível compreensível, assimilável pelo intelecto. E assim, fazemos interpretações também devaluadas do que consideramos uma realidade sobrenatural. Bem, exemplos dos mitos gregos. Atalanta e Hipómenes. Atalanta é todos são deuses, filhos deuses e humanos, toda a mitologia, todos são de filiação divina, todos. Porque estão falando do divino nos mitos gregos. Então, Atalanta era muito rápida, a mais veloz. Então, desafiava os homens. Vamos ver, quem corre... Eu vou ganhar a corrida, a corrida. Vou ganhar a corrida. Então, ganhava e matava ao competidor. E vem Hipómenes, mas Hipómenes ele tinha maçãs de ouro entregadas por Afrodite. Então, ele começa a corrida de touros, começa a corrida e ele vai jogando no chão as maçãs de ouro. Então, a Atalanta vai pegando as maçãs de ouro e perde. E tem que casar com ele. Claro. É lindo. Então,
do que está falando? Isso está na hermenêutica tradicional. A maçã de ouro, o ouro é a riqueza do corpo. A Atalanta, por que ela é tão rápida? Porque é o céu. Não tem corpo. Está circulando rapidamente sempre. Por isso, na iconografia grega e romana, os deuses estão circulando com cavalos, carros, áurigas, são áurigas, porque o cavalo é símbolo dos ventos, símbolo da alma do mundo que está circulando eternamente rápido. Atalanta é o céu. Ela não tem corpo e ter corpo é a grande chance, digamos, da vida e do universo. Um corpo humano, que é simbolizado pela maçã de ouro. Então, claro, ela precisa o corpo para se conhecer. E Hipómenes, ele precisa o céu para se realizar. E, finalmente, a história do céu e da terra que se unem para a nossa salvação. Nós somos Hipómenes e Atalanta tem que vir nos abençoar, se encarnar em nós. E assim conseguimos a nossa regeneração. Toda a mitologia, chamada assim, que é a religião dos gregos, é assim. Outro aspecto da maçã, a maçã de ouro. No casamento de Tétis e Peleu, uma outra deusa, a Eris, a deusa da discórdia, não foi convidada, porque, claro, a deusa da discórdia, no casamento não foi convidada. Ela ficou muito chateada. Então, ela pega uma maçã de ouro, joga no chão com um texto, umas palavras que diz, é para a mais bela. Então, lá estão Afrodite, Juno, Hera, que é Hera, e Atena, que é Minerva. Atena, Juno, Atena, Hera e Afrodite. Então, Zeus, vamos fazer o concurso de beleza. O primeiro concurso de beleza. Então, quem ganha? Paris é o que tem que escolher, o juiz. Tem que escolher qual é a mais bela. Ele escolhe Afrodite. Por quê? Porque tem corpo. Porque Hera e Juno, Hera e Atenea, são deusas celestes. Elas não têm corpo. Então, não há beleza sem corpo. Beleza divina, além da beleza deste mundo. Porque a mulher sempre é a beleza e a mulher sempre é o corpo. Na tradição nossa e em geral, universal. A mulher é o corpo. E será depois o corpo de luz dele, que está nela. A mulher sempre é a beleza e é o corpo. Então, claro, Afrodite, por isso é a deusa do amor. Claro, tem duas, a Afrodita Pandemos e a Afrodita Urânia. A Afrodita deste mundo é a Pandemos, que significa de todo o povo, de todo o mundo. Todo mundo tem essa, enfim, o amor deste mundo. E depois Urânia, o amor divino. Ela ganha, claro. Então, aí então Hera fica muito chateada, enfim, porque ela sempre está irritada porque não tem corpo. Seu marido, que é Zeus, que é o pai dos deuses, ele gosta das humanas, das mulheres, das semideusas, mas que têm corpo. Ele vai direto para o corpo das mulheres. Então, é para rir, claro, porque assim se oculta melhor o mistério. E rindo se lembra melhor todos os mitos, os mistérios, se lembra melhor, se faz rir. Então, claro, o céu precisa do nosso corpo e nós precisamos da força do céu. E tudo vai sempre circulando em torno desse tema central. Nós temos a metade do tesouro e o outro está no céu. Se devem unir. E praticamente todas as histórias chamadas mitológicas, no Antigo Testamento, no Novo, estão falando sempre disso.
Bom, aí, enfim, Afrodite dá como presente a Paris Helena, a mais bela das mulheres da época. Mas Helena estava casada, um detalhe sem importância. Estava casada com Menelau, o rei. Então, olha, rei de Esparta, Menelau, rei de Esparta. Então, Paris rapta a Helena e vai para Troia e provoca a guerra de Troia. Mas Helena, claro, como é mulher, é a beleza. E Helena é uma etimologia tradicional, vem de als. E als, o povo heleno, é o povo salgado, o povo que tem o sal da sabedoria. Als. Porque o sal é o corpo, na tradição hermética. E a mulher é o corpo, claro. É o sal da terra. Als é sal. Als. E daí vem, Helena é o povo heleno. A-L-S, als. Bom, diferente grafia, mas é A-L-S, als. É o sangue. O sal é o corpo. Então, a guerra de Troia é a dissolução. Isso, Pernetti, que escreveu as fábulas gregas, egípcias e gregas desveladas, é um dicionário mito-hermético. Dom Pernetti, é século XVIII, um alquimista, não é um conhecedor, mas é muito erudito, não sei se está em português, o dicionário mito-hermético de Dom Pernetti. E ele explica lá, depois nas fábulas, as fábulas egípcias e gregas desveladas, ele explica que Troia é essa dureza, essa fortaleza, esse tão duro que contém o sal, a beleza das belezas, o corpo. Então eles têm, claro, aí os aqueus, toda a guerra, e toda a história da guerra é uma história da dissolução, e dentro dessa dissolução, para depois ter o que os alquimistas falam, a coagulação, no meio tem a história de Menelau, de Héctor, de Aquiles, enfim, 1000 histórias. Mas como conseguem entrar nessa fortaleza inconquistável, e que o tesouro que ela está dentro? Como? Então, com um cavalo, que é o vento, que é o céu. Então, os meninos, aí no meio da guerra, aí com as crianças, aí tudo bem decorado, vamos dar um presente para o inimigo, um cavalo. E eles aceitam o cavalo, e dentro do cavalo tem aí o exército. Então, como se quebra, se dissolve isso tão duro, com a força do céu, que é o cavalo. Então, entra e ganha, claro. Tudo, e isso tem uma linguagem que é hermética, que é teológica no sentido grego, que finalmente estamos falando de nós. Imagina, toda a guerra de Troia fala de nós. Nós temos o sal da vida. A Helena essa está em nós. E está coberta por uma coisa que nós não podemos quebrar, não podemos abrir. Nós temos essa porta, mas a chave está no céu. Eu tenho aqui uma mosquinha aí, uma coisa que está... Um pernilongo, não sei o que é, enfim. E as virgens, evidentemente, a Virgem Maria é o mistério do ser puro num homem ou numa mulher. O sentido profundo desse mistério de Maria, que tem dentro o Filho. Já na origem, tudo é em potência está. Então, a Virgem, a Magna Mater dos latinos, que era a Virgem grega Cibeles.
Cibeles é o equivalente da Virgem Maria. Então, Cibeles, em grego, é kibelé. E kibelé vem de kibé. Kibé significa cubo. A palavra cubo vem do grego kibé. E kibizo é formar uma pedra de cubo. Formar um cubo, kibizo. Então, ela é a pedra cúbica em nós. E quando nasce o filho, é a pedra piramidal na linguagem alquímica. Na linguagem teológica, Maria e Cristo. Ou a Magna Mater, Cibeles. Sem conhecer a hermenêutica tradicional, que os cavalos são o ar, são a força do céu, coisas que são, na realidade, básicas. Como vai compreender o que fala a Torá, o que fala a Ilíada ou os Upanishads? É impossível. Isto é, publiquei isso faz tempo. O que é o homem e o que é a mulher. Na Bíblia, todos nós temos um homem e uma mulher dentro. O homem é a parte fundamental, é a alma imortal. E a mulher é tudo o resto. Mas isso, quem inventou isso? É uma forma de... Platão é o primeiro que divulga, porque isso já se sabia, claro, mas não divulgavam. Isso ficava nos mistérios de Eleusis, os mistérios báquicos, os mistérios órficos, como para uma minoria, porque o povo não ia compreender isso. Um povo, claro, que não é de hoje. Um povo, assim, muito mais ignorante, digamos assim, ainda que religioso, claro. Então, Sócrates, Platão põe na boca de Sócrates a pergunta, mas o que é o homem? Então, é uma pergunta retórica. O homem é a alma imortal, psique. Isso é o homem. Então, o homem na escritura é o seu homem interior, de homens e mulheres. E a mulher o resto, digamos assim. O corpo astral, o duplo nosso, o mundo mental, emocional, sexual, carnal. Isso é a parte feminina, porque a mulher é o corpo. E o que está dentro, a essência, é o Senhor, é a alma imortal, é o homem. E isso se vai repetindo e você vai encontrando Ficino, que é um pitagórico, é o Ficino que criou a Academia de Florência, que traduziu o Corpus Hermeticum e Platão. Ele diz, e agora a suma da nossa exposição será, então, assim, os homens, isto é, as almas dos homens. Mas isso era conhecido, claro, por todo o esoterismo, digamos, desde Platão. Todos os neoplatônicos. E antes, porque na realidade Platão ele está divulgando o pitagorismo, que é também o orfismo, porque são variantes do mesmo, dessa mesma sabedoria antiga, que talvez vem tudo do Egito, não sabemos, grande parte do Egito, e o judaísmo vem também do Egito. Não, enfim, o Egito é a mãe da tradição espiritual do Ocidente. Então, claro, Aristóteles, que os hermetistas não gostam de Aristóteles, e sim de Platão. Aristóteles, ele fala de todo mundo. O Parmênides fala que a água é a mais... o outro fala outra coisa. Ele faz diz em espanhol, repasso a todo. Um repasso. Ele revisa todos os filósofos anteriores a ele, até Platão, respeita um pouco Platão, os outros não. Todos, cada um fala o que quer. Resultado, eu sei do que estou falando. Isto é, a modernidade. Por isso, Aristóteles o alquimista inglês Philaleteu, Eugène Philaret, dizia que Aristóteles tinha podrido o cérebro dos estudantes, dos universitários europeus, do século XVII, que é uma podredumbre racional, dizia. Apodrecimento, podredumbre, apodrecimento
intelectual. Mas ele, claro, ele conhece muitas coisas de Aristóteles. E tem uma sentença, um aforismo, que não é dele, é pré-socrático, que diz: o sol e o homem engendram ao homem. Se você não conhece a hermenêutica tradicional, é incompreensível, claro. O sol, que é o Deus do céu, e o homem, a nossa alma, engendram o homem verdadeiro, completo, o corpo de luz. Bom, no Pico della Mirandola, ele diz que o homem é o vínculo unificador, o himno nupcial do mundo. Pico della Mirandola. Por quê? Porque é o himno nupcial do mundo. Porque nupcial do mundo, as noces, o casamento. Vínculo. É um hino, perdão, um himno. Hino nupcial do mundo. Porque é em nós que se deve celebrar as noces do céu e a terra. É o que está falando Pico della Mirandola, que nada a ver com um pensamento moderno, racionalista, de pesquisas. Eles fizeram uma interpretação do Renascimento inventada pelos intelectuais do século XVIII e XIX. Nada a ver. O Renascimento é tradição hermética, eles querem resgatar a tradição grega e a cabala judaica e uni-la ao cristianismo. E renovar o cristianismo com a cabala judaica e com a tradição grega. Nada a ver o racionalismo. Bom, a sua hermenêutica faz ler a Pico della Mirandola quando ele diz discurso sobre a dignidade do homem. Claro, o humanismo é l'umanesimo italiano. L'umanesimo, claro, por quê? Porque o homo é a alma. E isso foi o século XVIII que se divulgou, um pouco depois, um pouco antes, se divulgou o termo. Eles pensavam o homem como um homem realizado, como o homem interior, e não como o homem exterior. Mas, claro, a partir do século XVIII, que já eles eliminam a fronteira entre hermenêutica aplicada aos textos sagrados e aplicada ao mundo em geral. Já só há uma. Portanto, vamos abandonar a espiritual, claro. Um exemplo digamos, dessa unidade é desse desejo de manifestar ocultamente a unidade das religiões, por exemplo, dos textos revelados. A Torá, a primeira letra é a B, Bereshit, letra B. Bereshit bara Elohim, Hashamaim, Ve'eretz, No princípio Deus criou o céu e a terra. Primeira letra da Torá, B. Então, primeira letra dos Evangelhos, Mateus. Biblos Genesus Jesus Cristo. Biblos, B, que é livro. B, como a Torá. E vem o Corão. E como começa o Corão? Bismillah, a B. Para falar o quê? É o mesmo. É o mesmo. É um comentário. Mas é o mesmo. E não é por acaso que eles fazem isso, claro. Quando os pais da igreja, os antigos que criaram e que escolheram os 4 evangelhos, isso está feito a propósito, claro. Porque tem um certo, enfim, prejuízo de que tudo foi uma construção artificial e que tem outros evangelhos mais interessantes, mas como são esotéricos não vá, enfim, eles sabiam bastante, creio bastante bem na época o que faziam, como o Islã, como evidentemente os criadores da Torá, e como no Oriente exatamente igual. Então, um pitagórico do século I a.C., ele resumia muito bem o que deveria ser, o que estava
acontecendo na realidade. E ele diz, Platão é Moisés falando em grego. É o mesmo. Platão é Moisés falando em grego. É o mesmo Moisés que Platão estão falando o mesmo. E se vamos a Oriente, estão falando o mesmo. De quê? Da nossa regeneração. Mas, claro, para isso, sem hermenêutica tradicional, é impossível descobri-lo, vê-lo. Não sei se... Começamos as... Estou um pouco longo isso. Não é... Bom, isso é um comentário de Manuel Dosvor, do Evangelho da pesca milagrosa, que ele, de João 21, 1 a 14, aparece Jesus aos pescadores, claro, pois são pescadores, porque vão pescar o que tem que pescar. Então, ele aparece e fala, vocês não têm nada para comer? Cristo tem fome. Enfim, estão falando de outra coisa. Eles respondem que não, e ele disse, jogai a rede para a direita da barca e encontrareis. Não pescareis, encontrareis, eureste. Encontrareis, verbo, encontrar. O quê? A coisa. E pulando a rede, eles viram ali uma fogueira e um peixe sobre as brasas e um pouco de pão apareceu. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Jesus lhes diz, venham e comam. Olha, primeiro, por que comer? Que mistério é esse da comida, que está representado na missa católica de uma forma, enfim, é tão evidente que... Porque não é por acaso que em Gênesis 19, 1 a 14, a 15, Sara e Abraão, é uma só pessoa, vêm os 3 anjos, e o primeiro que Abraão diz, olha Sara, prepara alguma coisa para comer, porque tem que dar de comer àquele que vem te visitar, que vem te abençoar, e você tem que dar de comer um sustento. O que é que você tem e o céu não tem? A força da vida. E você tem que dar alguma coisa dessa força da vida, porque ele vem e tem que comer. Isso está no livro do Gênesis, está no Evangelho. Portanto, tudo começa com B, porque na realidade estão falando do mesmo. E lançam as redes à direita, claro, não à esquerda. Na esquerda é este mundo. O que eles pescam? O peixe filosófico dos alquimistas. O peixe é a bênção. E na Pessah, os judeus comem um peixe. Claro que esse peixe. Porque eles... Olha, a precisão, contaram os peixes, 153, nenhum mais, nenhum menos. Por quê? Porque 153 é o valor em gematria de a Pessah, a Páscoa. A Pessah, a gematria é 153, Samersis 60, P80, G5 e Het 8. 153. O que eles pescaram? A bênção de Deus. Vem Cristo abençoá-los e me dá alguma coisa para comer. E ictus, os antigos cristãos, eles se identificavam destinando um peixe, porque ictus, que é peixe em grego, é anagrama de Jesus Christos Theos Huios Soter. Enfim, Jesus o Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Por isso, assinava o peixe, porque é o peixe filosófico. É o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo, que vem a força do Cordeiro no mês de Nissan, na primavera. Bom, enfim, esse comentário é de Manuel Dosvor.
que ele sabia do que falava, claro. Uma passagem bem curiosa, bem esquisita, em Mateus 11:12. Desde os tempos de João Bautista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o roubam. Roubam o céu. Ela está falando da bênção. É outra forma de falar do mesmo. Os violentos têm Prometeu, o que fez o Prometeu? Roubou sementes de ouro ou divinas, não, sementes do sol. Roubou do céu. A força do céu, Prometeu, a roubou. Claro, depois aí a coisa a complicam para... Enfim, ele foi castigado, enfim. O essencial é isso. O outro é o decorado, digamos. Ele rouba o céu. E, não por acaso, há um texto do século IV de um taoísta, de um alquimista chinês, Li Tze, que conta uma história. Publicamos isso na Puerta faz tempo. Um homem tem um amigo muito rico e pergunta, olha você, como ficou rico? E o rico responde, roubando, claro. Roubando, e começa a roubar, vai à prisão, enfim, à cárcere, e quando sai, vai a reclamar ao amigo, aquele, você me enganou, você é um mau amigo, mas você roubou o que pertence às pessoas. Você errou, tem que roubar o que pertence a todos, a força do céu. Olha, século IV, um alquimista chinês, que Deus inspira o mesmo Oriente e Ocidente. É o mesmo. A mesma história. Por isso, eu falei, claro, Hermes é o deus dos ladrões, dos bons ladrões, claro. O Antigo Testamento, Isaías 33:1, diz, tu que saqueias e jamais fostes saqueado, perdão. Quando terminares de saquear, tu serás o saqueado. Se entende? É uma tradução minha. Tu que saqueias e que jamais foste saqueado, quando terminares de saquear, tu serás saqueado. Isto é, a pessoa que saqueia, que rouba ao seu Senhor e que vive só do mundo, para o mundo, e vive do seu Deus, depois vai pagar, porque seu Deus vai saqueá-lo, vai deixá-lo morto eternamente, enfim, no mundo dos mortos, digamos assim, será saqueado pelo seu Senhor. Eclesiastes 4:5, o nécio cruza suas mãos e come sua própria carne. Literal. Às vezes traduzem mal, como o tradutor é ignorante, muitas vezes não compreende o que está lendo, ainda que saiba muito hebraico. Como não se compreende, ele quer fazer compreender aos outros o que ele não compreendeu. E assim... Bom, o nécio cruza as suas mãos, come a sua própria carne, claro, se está consumindo a si mesmo, come a vida do seu Deus, para depois ser abandonado por seu Deus, que é o mesmo. Oséias 2:7. Fala da mulher, a mulher deste mundo. De nós, claro. Homens e mulheres, claro, não. É a outra mulher. Essa seguirá aos seus amantes e não os alcançará. Os buscará e não os encontrará. Então ela dirá, vou voltar como o meu primeiro marido. Ela é Eva, seu primeiro marido é Adão. E está nela. Está em nós. Mas nós temos a prostituta, que diz a tradição hermética, porque ela vai com todos, mas não fica com nada. A louca da casa, é a prostituta. Vai com todos, mas não fica com nada porque é tudo mental, tudo fantasia. Mas seu marido quem é? A fé, Adão em nós. Ela deve voltar, mas é preciso que Deus intervenha, claro. Que alguém, enfim, roubar essa força para que ele e ela se reúnam novamente. E todas as escrituras falam disso continuamente.
E, bom, nada mais. São as 9 horas no seu relógio. Obrigado. Então, bom, a vocês.